Que são doenças psicossomáticas? A criação da psicanálise, Freud foi estudar com um médico chamado Charcot, na França. Freud morava em Viena, ele se dirigiu até Paris para estudar com o Charcot. O Charcot era um médico que trabalhava com histeria e com hipnose. Ele conseguia demonstrar, às vezes fazia até apresentações públicas, pegando pacientes histéricas com determinados sintomas e, através da hipnose, ele conseguia retirar um sintoma e também colocar um sintoma. Por exemplo, uma histérica dizia que ela não conseguia andar, ela tinha uma certa paralisia nas pernas. Ele fazia a hipnose e retirava aquela paralisia. Depois ele poderia, de novo, colocar novamente um outro sintoma, como, por exemplo, a incapacidade de falar francês. E ele fazia isso com a hipnose. O que isso comprovou é que existem doenças que não são doenças orgânicas, são doenças que não estão localizadas no corpo, são doenças psíquicas. Então, por aqui a gente já começa a definição do que é psicossomática. A palavra psicossomática é grega, são duas palavras gregas, psique e soma. Psique significa alma, talvez espírito em algumas traduções, e soma significa corpo. Então, doença psicossomática é aquela doença cuja causa tem uma relação da alma com o corpo. A psicologia tem também essa palavra psique, psiqueologia, é o estudo da psique, o estudo da alma. É muito difícil até hoje a gente definir com clareza o que é alma. Algumas abordagens da psicologia abandonam totalmente esse termo, psique, ou até o termo mental, como é o caso da psicologia comportamental. Mas a gente sabe que existem fenômenos, existem fatores que não estão bem localizados no sistema nervoso até hoje, mesmo com todo o desenvolvimento das neurociências, a gente não sabe exatamente como funciona algumas das atividades do cérebro. Então, por exemplo, qual é a diferença entre uma doença física, uma doença orgânica e uma doença psíquica, uma doença psicossomática? Digamos que você esteja com uma forte dor de cabeça, dores no corpo. Você vai no médico e fica constatado que você tem dengue. Então fica comprovado por exames que você tem aquela doença física por um agente visível, um agente biológico. Mas digamos que você tenha os mesmos sintomas de dores de cabeça, dores no corpo, você vai no médico, você faz uma bateria enorme de exames e não fica comprovado nenhuma causa, pelo menos nenhuma causa detectável ali por aqueles exames. Então o médico vai poder falar para você talvez que a sua doença talvez seja estresse, talvez seja uma doença de fundo emocional, talvez seja ansiedade. Tudo isso que é o emocional, que o médico fala, ele está se referindo à psique, ele está se referindo a uma doença psicossomática. Alguns autores dentro da psicossomática, alguns livros de autoajuda, como a Louise Hay, por exemplo, eles fazem uma tabela de sinais e sintomas. Então, se você tem dor de cabeça, é provável que essa dor de cabeça seja pelo fato de que você se critique demais. Você tem uma autocrítica muito alta, então tanta crítica que você faz a si mesmo, aquilo gera uma dor de cabeça. Se você tem, digamos, intestino preso, é porque você está se prendendo a uma situação e você não está conseguindo resolver, então você prende. E assim tem toda uma listagem de doenças e sinais. Eu comecei mencionando a psicanálise, porque a psicanálise conseguiu comprovar, através de estudos de caso, que existem sim doenças que são psíquicas, são causadas por pensamentos e sentimentos. Isso gera transtornos físicos. Tem diversos casos que o Freud menciona nas obras completas dele. E qual que é a questão aqui, então? Para a psicanálise, se a gente estudar a fundo a psicanálise, a gente vai ver que essa tabela geral de sinais e sintomas da psicossomática, como o caso da Louise Hay que eu acabei de mencionar, ela não funciona na prática porque cada caso é um caso. Uma pessoa que tenha uma dor de garganta muito forte, pode ser que ele tenha um problema com a fala e não consiga se expressar, pode ser algo quase que evidente, a gente poderia dizer. Mas se a gente for analisar caso a caso, a gente vai ver que cada pessoa vai significar aquele sintoma de uma forma, vai ter uma origem na história de vida dela, uma origem no sonho, na vida dela, na vida familiar, na vida afetiva. E aí que está a questão.
se a gente souber a causa, se a causa da dor de cabeça é autocrítica, se a gente tirar a autocrítica, provavelmente a causa vai sumir e o sintoma também, a dor de cabeça vai sumir. Esses quadros gerais de transtornos podem ajudar, sim, mas não vão resolver todos os casos. Na verdade, o que a gente recomenda, o primeiro passo seria fazer essa bateria de exames, procurar um médico que você confie, fazer todos esses exames para ver e retirar as possíveis causas biológicas, causas físicas mesmo. Se não fica comprovado que você tem nenhum problema físico, aí sim você pode procurar um profissional da psicologia, um psicanalista, para tratar esses sintomas psíquicos, para você entender a história desses transtornos, né, desses sintomas que você sente, e com o próprio tratamento, com as técnicas que a gente tem na psicologia, esses transtornos vão sumindo. A gente sabe que a eficácia é alta. O próprio tratamento vai modificando o comportamento vai modificando esses sintomas também, os pensamentos vão mudando, os sentimentos vão mudando e os sintomas tendem a sumir. Espero que tenha ficado claro o que é uma doença psicossomática e que o tratamento é individualizado. Isso também tem que ficar claro. Não é pegar uma tabela e achar que aquilo tem toda a razão. Pode até ter um pouco de razão, porque pode ser uma coisa mais geral e que perpassa muitos desses sintomas psicossomáticos. Mas o mais importante é você procurar tratamento para você. Você tem uma história de vida única, você precisa de um tratamento também individualizado com um profissional capaz, um profissional competente dentro da nossa área. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, não deixem de escrever aqui no YouTube. E se inscrevam também no nosso canal, se não tiverem se inscrito, e compartilhem também os nossos vídeos com seus amigos, familiares, para ajudar a gente a crescer, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.